Discipulado também, pastor Luiz. Amém, irmãos? Como saiu vários jovens, adolescentes, discipulado, ficou um certo vazio. Se os irmãos se sentirem à vontade para chegar um pouquinho para frente, o professor gosta dos alunos junto dele. E eu gosto de todo mundo pertinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos na lição 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. É o título da nossa lição nesta manhã. E o nosso textuário diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. A verdade aplicada diz: pela oração, nós comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor para a nossa constante edificação. O texto de referência nesta manhã se encontra em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 ao 18. Mas eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1. Porque do verso 1 até o 15 é Paulo antecedendo o que ele vai dizer no 15. É uma preparação. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta manhã, em Efésios capítulo 1, dos versos 1 em diante. Sorri para o Kleiber, porque toda foto minha eu estou com caras e bocas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos encontraram? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, oh aleluia, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, ou como disse o comentarista, né, em outra versão, pelo que, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém, irmãos? Que texto! Parece que quanto mais
missionária Cris já havia lido esse texto, mas parece que quanto mais a gente lê, mais há em nós uma certeza dessa gloriosa redenção, dessa certeza grandiosa de um céu que está sendo preparado à espera de mim, de você. O comentarista da lição, irmãos, traz para nós, no texto áureo, que nós precisamos nos lembrar que o fato de nós sermos salvos, predestinados, selados, redimidos, não nos livra das atribulações do dia a dia. Olha o que o texto áureo está dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Não é apenas o ato de orar, mas é também o ato de suplicar. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto. Irmãos, então não é só orar e suplicar, eu ainda preciso vigiar. E ao vigiar, eu preciso perseverar com todos os santos. Nós somos lavados, redimidos, predestinados para a salvação. Cremos que Jesus vai voltar para buscar uma igreja, mas isso não nos garante ficarmos livres das atribulações do dia a dia. Isso significa que nessa jornada terrena, enquanto nós aqui vivermos, irmãos, nós precisamos sempre lembrar que nós somos aqui forasteiros. Este não é o nosso lugar. Esta não é a nossa casa. Esta não é a nossa terra. Nós estamos aqui por um tempo emprestados. Nós precisamos lembrar que nós precisamos continuar vigilantes, perseverantes, buscando, porque logo, logo o nosso dono vem nos buscar. E esta certeza, irmãos, precisa estar dentro de nós. Quando ele começa dizendo: pelo que ouvindo também a fé que há entre vocês. Ou seja, Paulo vem dizendo para os irmãos que estavam em Éfeso: olha, eu conheço vocês. Eu sei da confiança que vocês têm em Deus. Eu sei da fé que vocês professam. Mas mesmo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês: perseverem, continuem, não desanimem. Continue olhando para o alto, continue olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Perseverem em oração. Oh, aleluias. Irmãos, nós fomos sim eleitos, fomos sim redimidos, fomos sim adotados. Mas isso não nos livra de cultivarmos uma vida diária de relacionamento com Deus. Oração. Orar, irmãos, é ação. Orar, irmãos, é uma atitude. E orar, irmãos, requer de nós uma disposição diária. Porque orar não é fácil. Se alguém falar para mim: eu tenho a maior facilidade em orar, eu vou dizer: irmãos, me ensine a receita. Porque quantas vezes nós nos pegamos de joelhos dobrados e o nosso pensamento em vários outros lugares, que não é falar com Deus. Quantas vezes eu me pego orando, mas de repente eu estou falando coisa que não tem nada a ver com oração. Nós somos, irmãos, chamados a continuarmos, buscar uma edificação diária, a nos relacionarmos com Deus. É uma necessidade. Hernandes Dias Lopes diz que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece exatamente do que é que nós precisamos. Mas Ele, como um bom pai, quer ouvir da boca do filho o que é que Ele deseja. Por quantas vezes, irmãos, eu nasci num lar cristão. Pela graça do Senhor, na minha juventude não me desviei, não é fácil. Tive o prazer de casar, criar os meus filhos na igreja.
Irmãos, mas ser crente é um desafio diário. Orar é um desafio diário. Quando a gente percebe, irmãos, o dia já se foi. Quando nós nos atentamos, meu Deus, tem 2 dias que eu não paro para orar. E eu estou falando de mim, irmãos. Estou falando da dificuldade que eu vivo. Que não é fácil nós termos uma vida constante de oração. E aí o autor da revista, ele vai dizer que nós temos geradores, ou seja, fatores que nos levam para a oração. Existem alguns geradores, irmãos, alguns fatores que vai nos levar à oração. É claro, como eu estava dizendo, depois eu mudei, nasci num lar cristão. E quantas vezes eu ouvi alguém dizendo assim: ah, Deus conhece do que eu preciso. Os irmãos mais antigos, assembleianos aí de 30 anos atrás, ouviu muito essa frase: não, Deus sabe do que eu preciso. Sim, Deus sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Qual é a alegria de um pai, irmãos, quando chega o filho e lhe pede algo? Qual é a alegria de um pai, irmãos, quando o filho chega e diz para ele: pai, queria tanto ganhar isso. Pai, você me dá isso. Irmãos, eu me lembro muito meu sogro. Ele sempre andava com o bolso cheio de moeda. Nunca teve muito dinheiro, mas a maior alegria dele era a mesa farta e todo mundo reunido. Irmãos, ele tirava o dinheiro de pagar as contas para comprar as coisas. E eu me lembro que ele balançava para os meus meninos assim, a mão no bolso, para mostrar a moeda. E o meu filho falava: refrigerante, né? Sabia que naquela manhã teria refrigerante. E ele catava as moedas e punha na mão dos meninos, irmãos, com a maior alegria do mundo. Para ele aquilo era uma satisfação muito grande. Eu imagino que é assim que Deus se sente quando você chega e fala: pai, Senhor, eu tenho uma dívida para pagar e eu não sei de onde eu vou tirar, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor sabe da situação que eu estou vivendo. Senhor, o Senhor sabe que meu filho está caminhando por um caminho que não é o que te agrada. Senhor, o Senhor sabe que não foi isso que eu ensinei. Senhor, neste momento eu estou te pedindo, Senhor, traga meu filho de volta. Ele não é meu, é teu, para cumprir os propósitos do Senhor na vida dele, mas os propósitos é na casa do Senhor. Eu imagino, irmãos, a alegria de Deus olhando para mim e para você, dizendo: é assim, filho, que eu quero. Você confiando plenamente em mim. Eu tento imaginar Deus desta maneira, irmãos. E quais são os fatores, irmãos, que geram alegria na oração? Quais são os fatores que geram oração? Alegria, fé e amor. Paulo se alegra, irmãos, pelo agir de Deus na igreja de Éfeso. Olha o que o comentarista diz: quando nós nos ocupamos com que a graça de Deus opera na vida dos santos, temos sempre muitos motivos para dar graças. Eu tenho motivos para dar graças, irmãos. Eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. E essa alegria, irmãos, que Paulo fala a respeito dos discípulos, dos irmãos que estavam em Éfeso, precisa transbordar em nossos corações, irmãos. É a verdadeira palavra sendo ministrada. É a gente olhar e ver o agir de Deus na vida dos irmãos. Porque quando o povo de Deus clama, irmãos, Deus não fica de braço encolhido. Quando o povo de Deus ora, irmãos, o Senhor atende sim a nossa oração. Então tenha alegria quando você dobrar o seu joelho. Ah, irmã Alessandra, mas você não sabe o tamanho da dor que eu estou passando. Mas mesmo assim, irmãos, coloque a tua dor aos pés de Jesus. Diz: Senhor, não está dando. Senhor, eu não consigo. Eu me lembro em uma determinada situação da minha vida, alguns anos atrás, logo após o velório da nossa filha, havia uma dor tão grande em meu coração, irmãos,
que eu comecei a super proteger meus outros 2 filhos, sufocando eles de tanta proteção. O medo da perda. Eu deixei de confiar no Senhor naquele momento, porque eu pedi tanto ao Senhor que operasse um milagre naquela UTI, e o Senhor disse não. E foi muito duro ouvir o não do Senhor. Eu já tinha 2 rapazes, era a minha menina, era a minha companheira, era aquela que eu tinha pedido. E eu me lembro que em um determinado momento, eu sempre gostei muito de ler. E lendo um livro da Sheila Ausch, e ela dizia no livro dela, Levante-se e ore, é o nome do livro. E ela dizia o seguinte: coloque no Senhor a sua mágoa. Deposite no Senhor a sua angústia. E ela contava de um pequeno momento na vida dela, quase como o meu, em que ela dizia que ela saiu correndo pelas ruas nos Estados Unidos. E enquanto ela corria, ela gritava com Deus, dizendo: Deus, aonde o Senhor está que não tira essa dor do meu coração? E naquele momento o Senhor disse para ela: eu estou bem do seu lado. Eu choro as lágrimas que você chora. Eu sinto a dor que você sente. Mas eu preciso que você me deixe trazer a cura. E eu me lembro que eu fiz uma oração simples naquele dia: Senhor, não deixe-me perder a confiança no teu poder. Senhor, não me deixe deixar de acreditar que o Senhor ainda opera. Senhor, renova em mim a alegria e a confiança de que tudo ainda está no controle do Senhor. Irmãos, e foi como se um bálsamo tivesse derramado sobre mim. Irmã Alessandra, a senhora não chora? Claro, irmãos. Quando chega a época do aniversário, a dor vem. Ainda sinto falta. Mas há uma certeza tão grande, irmãos, que muito em breve nós nos reencontraremos. E aí a minha oração se enche de alegria. E a minha oração se enche de fé. Porque a vontade do Senhor prevaleceu. Ele me deu sim, mas Ele também tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É esta fé, irmãos, que nós precisamos ter nesta manhã. Ao orarmos, ao dobrarmos o nosso joelho, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. Seja feita, Senhor Jesus, a tua vontade nas nossas vidas. Por uma razão, por isto. É resultado da nossa oração, é resultado da nossa confiança no Senhor Jesus. A oração, irmãos, que vem de um coração alegre, ela muda a situação na sua volta. O irmão já viu tanto que é bom andar com alguém que é positivista? Alguém que o mundo está caindo à volta dele, a calma dele não se move em nada. Isso chega a contagiar. Se isso contagia nós, que somos seres humanos, irmãos, imagina o nosso Deus. A alegria quando Ele olha e vê que os filhos dele, mesmo diante da dificuldade, ainda mantém a fé intacta. E aí, irmãos, o comentarista vai dizer que a nossa fé, exercida pelos santos, ele diz assim: mesmo em meio à pressão da idolatria, os crentes de Éfeso se mantinham inabaláveis e fiéis ao evangelho que haviam recebido. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso é uma fé que vem de Deus. Esse é um dom, irmãos. Nenhum de nós, por nossa mera força, pela nossa mera vontade, nós não conseguimos ter essa fé não, irmãos. Diante de qualquer obstáculo a gente tropeça. Diante de qualquer obstáculo a gente murmura.
a gente reclama. Mas essa fé que os irmãos de Éfeso estavam tendo naquele momento, é esta que o Senhor espera que nós tenhamos diariamente em nossa mente. E isto é mudança de vida, irmãos. Isso é mudança de mente. Isso é mudança de atitude. E deixa eu te falar, é um processo. Você pode levantar hoje animado e dizer: hoje eu não vou murmurar, não vou reclamar, hoje vai ser um dia de bênção. Irmãos, não levante pela sua própria força. Você pode fazer o contrário: Senhor, me ajude hoje a ser mais grato do que eu fui ontem. Senhor, me ajude a não murmurar, me ajude a não reclamar, me ajude a viver de acordo com o que o Senhor tem para mim. Esta é a fé que vem de Deus, irmãos, e ela é resultado da palavra de Deus anunciada. Os irmãos de Éfeso tinham essa certeza, porque a palavra de Deus tinha sido anunciada. Então nós vemos aqui, irmãos, essa fé em Cristo Jesus resumida na fidelidade daqueles santos, daqueles irmãos. Paulo se alegrava pelos irmãos de Éfeso darem exemplo de fidelidade, ainda que fosse em um contexto de idolatria. Enquanto eu estudava, eu ficava imaginando e pensando: tem muita diferença, irmãos, do que eles estavam vivendo naquela época que nós estamos vivendo hoje, irmãos? E eu me lembrei, irmãos, de vários momentos nas redes sociais, logo no início da pandemia, os irmãos na rua de joelho orando, algumas igrejas, de braços dados clamando, muitos nas portas de hospitais orando. E enquanto eu estudava, eu fiquei pensando: é assim que os irmãos de Éfeso processavam, é assim que nós devemos fazer. O mundo pode nos fechar as portas, irmãos, mas a verdadeira verdade, a verdadeira fé, ela precisa estar dentro de nós. Mesmo assim, eles continuavam sendo fiéis. Outro gerador, irmãos, outro gerador para nós é o amor. Lá no tópico 3, o comentarista diz o seguinte: é uma igreja verdadeira no sentido real do termo, a menos que seja caracterizada pelo seu amor por seus semelhantes. Colossenses 1:4, irmãos, Paulo vai dizer que o amor é o princípio normativo da palavra de Deus. Em João 15:10, Senhor Jesus está dando as primeiras orientações aos discípulos antes de sua morte. E ele vai falar para os discípulos, irmãos, no seu discurso antes da crucificação, que eles precisam crer. Eu quero até ler esse texto com os irmãos. João 15:10. Se alguém achar primeiro, quiser compartilhar comigo. João 15:10. O 10 e o 12. Acho que eu achei primeiro. João 10. João 15, 10 e 12. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Irmãos, aqui Jesus está orientando os discípulos antes da sua crucificação. Judas já havia saído para trair Jesus. Jesus sabia do que lhe esperava. Mas olha como é que ele se direciona aos seus discípulos: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecendo no amor. E aí no versículo 12: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Este era o grande mandamento do Senhor Jesus para os discípulos naquele momento. Aqui, irmãos, vem uma grande verdade para nós: o poder da intercessão. Quando eu intercedo por alguém, irmãos, quando eu intercedo por uma causa, eu estou demonstrando o meu amor por aquela pessoa, por aquela vida, por aquela situação.
Olha, amem-se, mas o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. É crer, obedecer e amar. É uma fé, irmãos, que produz espiritualidade. Eu estava ouvindo o pastor William Bastos da EBD essa semana, comentando a lição, e ele dizia o seguinte: a oração nada mais é do que uma mão no seu coração e a outra no trono de Deus. A intercessão nada mais é do que a mão sobre o ombro do outro e a outra no trono de Deus. Intercessão, irmãos, é disciplina na oração. Fé e amor gera, irmãos, conhecimento do desejo de Deus para cada um dos seus filhos, através da palavra revelada. Oração é relacionamento. Quando eu oro, eu me relaciono. Que nível está o nosso relacionamento? Que nível está o meu e o seu relacionamento? E esse amor, irmãos, ele é um amor operante. O amor que Jesus está dizendo aos discípulos aqui é um amor que faz. Não é um amor de mera palavras. É o amor de ações. Muitas vezes a gente diz que ama, diz que ama, diz que ama, diz que ama, mas as nossas ações contradizem a nossa fala. É um amor operante. É um amor que não é passivo. Quer crescer em fé, irmãos? Quer crescer em fé? Comece a interceder. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa oração vai aonde os nossos pés não podem ir. Muitas vezes a nossa oração vai aonde o nosso abraço não pode ir. Muitas vezes, irmãos, a nossa oração chega ao trono da graça e às vezes a resposta nem é para mim, nem é para você, é para alguém que necessita. Existe um determinado momento em que Paulo fala assim: rogo para que vocês orem por mim, para que as portas da palavra sejam abertas. Irmãos, o apóstolo Paulo, um homem de oração, roga para os discípulos: ora por mim, interceda por mim junto ao Pai. Para quê? Para que as portas se abram e eu possa levar o evangelho. Então nós precisamos, irmãos, ter disciplina na oração. E ter disciplina na oração, irmãos, é muito mais do que o balbuciar de palavras. É muito mais do que nós abrirmos a nossa boca e falar. Porque a disciplina na oração, ela vem então com uma intercessão. E a intercessão, irmãos, é eu deixar o eu de lado. Porque ao interceder, irmãos, eu não sou o alvo da oração. Eu sou apenas o interlocutor. Eu vou falar com alguém a respeito do outro. Na intercessão, irmãos, o nosso eu fica de lado. É maravilhoso quando a gente pensa nisso, né, irmãos? Nós temos que orar, irmãos, dia e noite. Sabe por quê? Porque o reino das trevas é contra ele que nós lutamos. A gente não tem inimigos fáceis de lidar. A gente lida com o reino das trevas, ou seja, o diabo. Ele trabalha, irmãos, de forma orquestrada, sincronizada e assombrosamente unida. Eu amei essa frase. Satanás trabalha, irmão, de forma orquestrada, ou seja, pensada nos mínimos detalhes. Ele trabalha, irmão, sincronizado, ou seja, ele não te ataca de um lado só. Sabe aqueles filmes de guerra onde tem a estratégia para vencer o inimigo? Onde quem planeja coloca de várias formas para que o inimigo não sobreviva. É assim que Satanás faz. E de forma assombrosamente unida.
enquanto luta para nos desunir. Então, uma igreja unida, irmãos, uma igreja unida no poder da oração e da intercessão, move os céus e deixa o inferno em polvorosa. Quando nós oramos além de nós, irmãos, quando nós intercedemos, é um remédio contra o nosso egoísmo. Porque eu vou ser sincera para os irmãos, é muito mais fácil eu orar por mim. Senhor, me abençoa, guarda o meu dia, prospera o meu trabalho, abençoa o meu celeiro, não deixa faltar, não é? No máximo eu estendo a minha família. Senhor, abençoa a minha casa, guarda meu marido, os meus filhos, né? Cobre eles com teu sangue. Não é assim que nós oramos, irmãos? E aqui nós somos convidados, irmãos, a conhecermos os mistérios de Deus. Assim como Paulo diz, rogai por nós, nós precisamos também entender que o mundo carece de quem clama por Ele. Às vezes a gente fala, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Mas o que eu tenho feito para que o Brasil se torne do Senhor Jesus? Será que eu tenho gastado tempo clamando ao Senhor pelos nossos governantes? Será que eu tenho gastado tempo clamando ao Senhor pelo meu estado, pela minha cidade? Eu não posso fazer nada, não sou político, não sou influente, mas eu posso falar com Deus. Aí sim Deus pode tudo. Eu posso falar com quem é o dono, com quem tem tudo. Então a oração é aquele movimento em que o cristão participa da pregação da palavra de Deus, atingindo lugares distantes. Eu não me vejo missionário saindo, irmãos, indo para outros lugares pregar o evangelho. Eu não consigo me visualizar desta maneira. Mas enquanto eu oro, eu posso pedir ao Senhor em favor dos missionários que lá estão. E eu posso ser específicas. Eu posso adotar um missionário em oração e em jejum e em clamor pela vida dele. Ele nem sabe que eu existo. Mas eu posso fazer isso pelo amor da palavra de Deus. Gênesis 25, 21 vai falar sobre o poder da intercessão. Isaac ora por Rebeca, irmãos. Já havia mais de 20 anos que Rebeca sonhava em ser mãe. E em momento nenhum a gente vê na Bíblia dizendo que Isaac orou por ela. A gente não vê. Mas aqui no versículo 21 vai dizer que Isaac rogou, orou pela esterilidade de Rebeca. E a Bíblia vai dizer que ela concebe em resposta à intercessão de Isaac. Você está vendo o poder que tem uma intercessão, irmãos? Você já imaginou se de repente a gente se unir e começarmos a interceder uns pelos outros? A clamar pela vida uns dos outros? O Senhor tem me levado a orar por famílias, irmãos. O Senhor tem me levado, porque eu tenho visto o que Satanás tem feito. Eu tenho visto, irmãos. E é muito dolorido. Você vê famílias bem-sucedidas destruídas pelo divórcio, pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pelo homossexualismo. E onde que está a igreja? Irmã Alessandra, mas está falando do mundo? Não, irmãos, eu estou falando de nós. Eu estou falando de pastores. Estou falando de mim, de você. Em Gênesis 18, 23 também, outro exemplo rico de intercessão. Quando Abraão intercede diante do Senhor por Sodoma e Gomorra. E ele diz: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai ter coragem de destruir a cidade? Deus responde: mãe, eu fico tentando imaginar essa conversa na minha cabeça. É muita intimidade, irmãos. Deus diz: não, se eu encontrar 50 justos lá, eu vou poupar a cidade. E Abraão continua questionando. Depois ele fala assim: eu já falei demais, mas mesmo assim eu vou tornar a dizer: se lá tiver 10 justos, o Senhor há de destruir a cidade.
Irmãos, ele não abre mão da família dele que estava naquela cidade. Tinha sido uma escolha de Ló. Foi Ló que decidiu ir para lá. Abraão não tinha nada a ver com aquilo. Ele podia dizer: lavo minhas mãos, eu fiz a minha parte. Você andou comigo, viu quem é Deus? Você viu como Deus nos prosperou? Você escolheu ir para lá, mas não. Ele permaneceu conversando com Deus, até que o Senhor envia os anjos para retirar Ló e a família dele daquela cidade. É assim, irmãos, que nós precisamos ser. O nosso Pai está lá só esperando que a gente converse com Ele, e podemos chegar com Ele com essa intimidade. Quando você olha para o caso de Abraão, irmãos, você tem noção do alcance do que é uma intercessão, de como a igreja se torna poderosa quando ela decide interceder. Aleluia, como a igreja se torna poderosa quando ela decide interceder. E aí ele vai dizer, irmãos, que intercessão precisa ser um estilo de vida. Lá no 2.2 ele vai dizer assim, ó: a verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefícios ou não. Depois ele continua dizendo: saber que Deus já nos amava mesmo antes de existirmos, faz com que a gente queira dar ação de graças. Então a oração precisa ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Louvor e ação de graça deve permear, irmãos, a nossa existência. Não cabe nesse estilo de vida, irmãos, amor, murmuração, não cabe. Não cabe nesse estilo de vida, irmãos, uma entrega parcial. Não cabe nesse estilo de vida, irmãos, Senhor, faça, mas deixa que a metade seja eu. O Senhor faz só 50%, que os 50% eu resolvo. Não existe, irmãos. Nesse estilo de vida, de louvor, de ação de graça, de gratidão, irmãos, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo de acordo com a vontade dele. George Miller, no século XIX, irmãos, ficou conhecido como o homem que orava e as coisas aconteciam. Quando ele orava, irmãos, podia esperar que as coisas iriam acontecer. E perguntaram para ele: George Miller, você ora muito? Ele disse: não sei. Não sei te responder se eu posso orar, se eu oro muito. Eu só sei que eu oro enquanto eu ando, enquanto eu sento, enquanto eu vou ao banheiro. De vez em quando eu dobro o joelho, eu oro de madrugada. Eu só sei que eu estou sempre orando. Tornaram a perguntar para ele: e quando alguma coisa muito difícil está acontecendo na sua vida? Ele falou: olha, quando eu tenho uma situação que está fora do meu controle, aí sim eu dobro o meu joelho. Eu dobro o meu joelho e começo a orar. E oro até que eu entenda espiritualmente qual é a vontade de Deus naquele problema. Quando eu entendo, 50% do problema já está resolvido. Ou seja, os outros 50% é o Senhor quem vai fazer. A irmã Alessandra está falando de século XIX. Não, irmãos, estou falando de um homem que nos deixou o exemplo de como nós devemos agir, de como nós devemos ser. Ele fala que quando ele começa a orar, ele vai cedendo ao Espírito Santo, até que a carne dele não tenha mais domínio sobre ele. Leva tempo. E ele diz para quem está perguntando: isso é um processo, isso leva tempo. Não é da noite para o dia. Isso leva tempo. Irmãos, qual tempo você tem gastado na presença de Deus? Qual é a sua disciplina na oração? O comentarista vai dizer o seguinte, lá no finalzinho do 2.3: o bom cristão geralmente atua de 3 formas em oração. Primeiro, para renovar-se espiritualmente. Segundo, quando tem uma necessidade pessoal. Terceiro, quando intercede por alguém. O bom cristão, ele não está dizendo nem o excelente cristão.
O bom cristão geralmente atua de 3 formas. Ora para renovar-se espiritualmente. Ora pelas suas necessidades. Mas jamais se esquece de interceder por alguém. Aí você pode falar assim, irmã Alessandra, mas eu não tenho uma rotina de oração. Eu não consigo manter uma rotina de oração. E eu vou te dizer o que eu ouvi esses dias. É melhor você orar 10 minutos todos os dias do que ficar 10 horas uma vez no mês no monte. Confrontou algumas crenças que nós temos. Mas é melhor você falar com Deus 10 minutos todos os dias do que você passar 10 horas em jejum e oração em cima do monte. Porque quando nós começamos, irmãos, em 10 minutos de oração, você ora 10 hoje, você ora 11 amanhã, semana que vem você ora 15. Daqui a pouco você está como Jorge Miller, dirigindo no carro e falando com Deus. Ou faz como eu no trânsito, né? O povo acha que eu sou doida, né? Porque eu coloco a mão para fora, quando eu me vejo. Jesus. Se diz, a mulher ficou me olhando e eu, Jesus te abençoa também. Porque de repente eu comecei a escutar uma música, aquela música falou tão profundamente ao meu coração que eu comecei a chorar e a falar com Deus dentro do carro. E não resisti, irmãos, não resistiu. O assembleiano pôs a mão para fora e começou a adorar a Deus. Não há lugar para você buscar o Senhor, irmãos. Não há um lugar certo para você orar. Se você tem a oportunidade, irmãos, de dobrar o seu joelho num cantinho de oração, isso é o céu, é a glória. Mas não se apegue a estes detalhes. Se apegue ao falar com Deus. Se apegue a falar com Deus. Por que orar então? Qual é o objetivo da oração? Façam, irmã Alessandra, eu não tenho rotina de oração. Faça um propósito hoje, irmãos. Quando você faz um propósito, você não tem a obrigação de cumprir. Quero emagrecer, vou ter que cortar carboidrato, vou ter que ir para a academia. Não é verdade? Quero ler livros, você vai ter que disponibilizar um tempo. Assim é a oração. Senhor, eu quero começar o dia falando contigo. Não, Senhor, todo dia na hora do almoço eu vou falar com o Senhor. Eu tenho 5 minutos de almoço. Eu quero usar 5 minutos para falar contigo. Ah, não tem um lugar. Vai para o banheiro, irmão. Fica em pé mesmo, lá na porta. Não precisa nem de fechar o olho, não. Conecte o seu pensamento no trono da graça. Tenha certeza que o Espírito Santo está ali, colhendo cada palavra que você pronuncia. Mesmo se não sai da sua boca, mas o seu pensamento, o Senhor já entendeu. Faça esse propósito. Tenha esse objetivo. Então o objetivo da oração, ele diz que é a finalidade, para que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que fossem iluminados os olhos do entendimento. Era isso que Paulo queria que os irmãos de Éfeso tivessem. Olha, eu quero que vocês tenham sabedoria, espírito de sabedoria. Eu quero que vocês tenham espírito de revelação. Mas eu quero também que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por que orar? Por que, irmãos? No capítulo 18 de Lucas, no versículo 41, nós vamos ter a narrativa do cego Bartimeu. Jesus chega para alguém que é cego, que quer ser curado, irmãos. Quem é cego quer ver. E pergunta para ele o que é que quer que eu te faça. Jesus não sabia que aquele homem queria ser curado, irmãos? Jesus sabia. Mas Jesus dá a ele a oportunidade de pronunciar, de falar. E ele diz: Senhor, que eu seja curado. O que queres que eu te faça? Aqui, irmãos, eu aprendo algumas lições nesse trecho. Depois eu pus aqui para a gente ler, mas não vai dar tempo. Depois você lê em casa. Lucas 18, a partir do verso 41. A primeira lição, irmãos, que eu aprendo
que além da necessidade, irmãos, necessidade do cego, qual era? Enxergar. Além da necessidade, existe algo maior que atrai o favor de Deus, que é o propósito. Necessidade, irmãos, todo mundo tem, sem exceção. Nós já nascemos, ou seja, a gente chega ao mundo necessitando de quem cuida da gente. Necessidade todo mundo tem, mas poucos têm propósito genuíno, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu entendi isso, havia um propósito na cegueira daquele homem. E quando Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Automaticamente o propósito genuíno de salvação, de vida eterna, chega na vida daquele homem. Segundo, Deus quer que sejamos específicos. O que você deseja de Deus? O que você busca? Muitos de nós está chegando aí o projetando. Muitos de nós colocamos naqueles 12 dias o que nós queremos alcançar como proposta, como meta para o próximo ano. Quase que a palavra não sai. Como meta para o próximo ano. E a gente começa janeiro animado, apresentando, e de repente, irmãos, a gente esquece de clamar, de orar e de pedir ao Senhor em cima daquele propósito. Ah, mas eu já apresentei ao Senhor. Mas aqui diante desse texto bíblico, cego Bartimeu, nós entendemos que o Senhor quer ouvir de nós qual é o propósito, qual é a nossa busca quando nós nos dobramos o joelho e falamos com Ele. Então, o que é que você necessita? Para orar, irmãos, é preciso ter sabedoria, revelação e iluminação. Sabe, irmãos, e enquanto a gente lê a palavra de Deus, a gente vai vendo que ela é recheada de orações. Quanto mais a gente lê, olha Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando nós, irmãos, entendemos que a palavra de Deus ela é recheada de oração, a gente começa a orar a palavra. A gente começa a orar a palavra. Porque quando a gente começa a orar a palavra, irmãos, a nossa mente se abre. Como eu li para os irmãos, né, hoje o Salmos 37. Descansa, confia, deleite-se, ou seja, alegre-se. Confia no Senhor. Pode dormir tranquilo, Ele está fazendo por você. Quando a gente ora a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, a nossa mente se adequa, irmãos, ao conteúdo que nós estamos estudando. É impossível, irmãos, se debruçar através da palavra de Deus e não ter a nossa vida modificada. Assim, nós saberemos sobre o Deus da esperança. E aí ele vai dizer para nós, lá no ponto 3.1, o seguinte: o apóstolo pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente ou de alma que se expressa em sabedoria e revelação, produzidas unicamente pela ação do Espírito Santo. Assim eu aprendo, irmãos, a pedir. Assim eu aprendo a receber a direção do Senhor. E assim eu aprendo a obedecer o que é que Deus quer de nós. E eu até grifei aqui, olha, um dom que se refere a uma qualidade de mente. A boca fala do que o coração está cheio.
Ou seja, a boca fala do que transborda na nossa mente. Oh, aleluias. Oh, aleluias. É conhecer a palavra para viver. É conhecer a palavra, irmãos, para caminhar. É conhecer a palavra para viver e caminhar dignamente, como um bom discípulo do Senhor. E aí ele vem dizendo aqui na iluminação da nossa mente, do nosso entendimento, é ver com o coração, é olhar para as coisas com o coração. E eu quero ler com os irmãos Mateus 13:16. Mateus 13:16, que diz assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Que o Senhor nesta manhã, irmãos, ilumine o nosso coração. Que o Senhor traga para nós mudança de mente, para que nós possamos ser felizes, porque nós vemos, e felizes, porque nós ouvimos. Porque nós vemos o agir de Deus e ouvimos a manifestação do seu glorioso poder. Eu quero neste momento te convidar a ficar de pé. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a cada um de nós, irmãos, através da palavra dele. O Senhor quer se revelar através da iluminação do nosso olhar. Porque através do olhar, irmãos, é que entram as coisas no nosso coração. É incrível, né? É através da forma com que a gente olha as coisas que ela desce para o nosso coração. É preciso, irmãos, separar o homem espiritual do homem carnal. É preciso nós separarmos. É preciso nós entendermos que o homem carnal está aqui, irmãos. Que é uma luta diária para a gente dizer para ele: você não domina mais a minha vida. De repente o homem carnal quer tomar conta. De repente as ações do mundo, o velho eu, irmãos, a nossa natureza, que ela é pecaminosa, é uma natureza má. Ela quer tomar conta de cada um de nós. E se nós não estivermos, irmãos, alimentados por esta palavra, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, irmãos, nós vamos ceder. E o problema, irmãos, não é cair, porque o cair é do homem. O problema é a gente permanecer lá. Porque tropeçar, nós vamos tropeçar, mas tropeçamos, levantamos, sacudimos a poeira e continuamos firmes no propósito. Que nós possamos, irmãos, entender que é preciso reservar um tempo para pensar nas verdades bíblicas. Nós estamos no desafio, né? Quase terminando, de ler toda a palavra de Deus, de ler a Bíblia toda durante o ano. Mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso mais do que ler. Eu preciso, irmãos, pensar nas verdades bíblicas. E quando eu penso nas verdades bíblicas, eu estreito meu relacionamento com a Escritura e com a oração. Se você for para casa hoje, irmãos, consciente de que você precisa estreitar o seu relacionamento com a palavra de Deus e com a oração, para mim o domingo está ganho. Será o 5% de mudança mais importante. E pensar nas verdades bíblicas, irmãos, gasta tempo. Sabe por quê? Porque ela desvenda os nossos olhos. Ela faz cair as escamas. E nós temos diante de nós a maravilhosa palavra de Deus revelada. A minha oração, como Paulo, é que o Senhor abra a mente de vocês. Que a palavra de Deus tenha poder de trazer a transformação necessária para a vida de cada um. Porque para cada um Deus tem um propósito diferente. E que quando você se colocar de pé diante das dificuldades,
você lembre das promessas que aqui tem. Você se lembre daquilo que já foi depositado diante do Senhor em oração. E você viva o sobrenatural do Senhor na sua vida. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Nós estamos falando de oração e não dá para nós terminarmos sem orarmos. Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, com o nosso coração contrito e quebrantado, reconhecendo, ó Deus, a nossa vida, reconhecendo, Senhor Jesus, as nossas falhas. Muitas vezes, ó Deus, queremos o Teu agir, mas não queremos perder tempo conversando contigo. Senhor, que nesta manhã, ó Deus, os Teus filhos possam entender, ó Deus, a necessidade de estreitar o relacionamento contigo, através da Tua palavra e através da oração. Que eles possam, ó Deus, voltar para casa crendo, acreditando que quando a igreja ora, o céu se move. Que quando um filho Teu, Senhor Jesus, clama, o Senhor ouve a oração. Que nós possamos, ó Deus, em todo tempo, com fé, com alegria e com amor, ó Deus, buscar ao Senhor. Não quando as coisas apertarem, não quando as coisas estiverem difíceis, não quando a dificuldade bater a porta, Senhor, mas em todo tempo, aonde nós estivermos, Senhor, independente do lugar, nós possamos Te buscar. Senhor Jesus, visita a vida de cada um dos Teus filhos nesta manhã. Traga, ó Deus, a alegria que ela vem do alto. Assim, Senhor Jesus, eu Te louvo, eu Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia.